Boa noite. Fazendo o teste. Vamos iniciar a live. Esperando aí Luiz entrar. Luiz entrou. Fala, Tiagão. E aí, Luiz? Tudo bom? Beleza, cara? Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo. E você, tá me ouvindo? Tranquilo, tranquilo, graças a Posiciona a Deus. câmera aqui. Vou colocar um efeitinho, ver se melhora a feiçãozinha do Nutri aqui. Ah, tá ótimo. E aí, foi tranquilo o dia hoje? Cara, correria, É? correria, graças a Deus, correria. De sexta, normalmente é o dia que eu mando o WhatsApp para todos os meus pacientes. Então, é o dia que eu tiro para pedir feedback, como que eles estão, e tal. Então, são 200 conversas, não sei quantas mensagens, eu começo das 8 da manhã, finalizei agora. Tem até paciente, inclusive, para responder um ou outro que demora um pouco mais. Mas depois da live eu mando mensagem para ele, respondo as mensagens. Bacana. E o pessoal que está entrando aí, que já está conectado, as pessoas estão nos ouvindo bem, se puder acenar aí. Boa noite para Valquíria, boa noite para Michele. Michele é uma amiga minha, um beijo para você. Expectativa mil, né, Tiagão, para essa live? Ah, com certeza. Teve várias perguntas interessantes, né? Várias polêmicas, Pessoal. será? Ah, não. O pessoal, pelo jeito, anda pesquisando bastante, né? Estão se informando bem. Tá Sim, cheio sim. aí para você? Não, cara, tá só um pouquinho de eco, mas é normal que você tá com a Ah, câmera não. sem o fone, por isso que eu coloquei o fone, deixa um pouquinho menos eco, né? É, deixa eu colocar o fone aqui e a gente testa. Então, peraí. Só um momento. Não, não tá saindo, Tiagão. Tá me ouvindo Agora, agora? agora melhorou, cara. Tá bem menos eco. Aí, ó. Opa, perfeito. Ficou perfeito. Maravilha, maravilha. Agora sim, ó. Tá vendo como é bom começar um pouquinho antes, né? A gente ajusta tudo. O pessoal aí tá Probleminhas entrando. técnicos, né? Então, valeu. Ainda a gente não tem staff, né? Quem sabe futuramente uma produção Uhum, mais elaborada. legal. Lu, vamos começar então aí a live. Vamos começar respondendo as perguntas em que foram abertas na caixinha. Pessoal que está entrando, sejam todos muito bem-vindos. Ô, Luiz, se apresenta aí, tem muita gente que está entrando e não te conhece ainda. Ah, que bom. Primeiramente, Thiago, agradecer o convite, esse projeto aí que a gente desenvolveu de fazer as lives, né? Se tudo der certo, vamos continuar desenvolvendo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Felipe Marciano. Eu sou nutricionista, formado pelo Centro Universitário São Camilo. Sou pós-graduando em Fisiologia do Exercício pela Unifesp, estudo junto com o Thiago, foi aí que a gente se conheceu. Sou pós-graduando em Nutrição Esportiva, Metabolismo e Fisiologia do Exercício pela USP e também sou estudante de Educação Física, né? Além disso, eu sou atleta de fisiculturismo, já fui jogador de futebol antes de estudar nutrição, hoje sou atleta de fisiculturismo e coleciono 8 títulos já no esporte. Eu sou atleta de fisiculturismo tem 2 anos, né? E hoje eu atuo, tenho a minha clínica particular, né, aqui na região de Interlagos, onde já atendi mais de 200 pacientes. E o meu intuito aqui, na minha prática clínica, é levar a verdade, levar a nutrição e pregar o equilíbrio, né?
É isso que a gente Bacana, acredita. bacana. Legal. Então, Luiz, vamos começar respondendo aquele questionário. Pessoal, nós deixamos uma caixinha de perguntas aí a semana inteira e foram feitas algumas perguntas referente à nossa live. Então, a live de hoje é suplementação no emagrecimento, né, Lu? Ou na melhora do esporte. A primeira pergunta, Lu, que eu faço aí para a gente poder responder é: tomar o whey protein com leite perde eficiência? Cara, essa pergunta é muito boa mesmo. Eu confesso para você, Tiagão, que antes de estudar, antes de entrar para a faculdade, de saber nutrição, eu acreditava nesse mito aí que o whey com leite você não absorvia toda a proteína. Cara, e depois na faculdade, estudando por fora, já foi comprovado e esse mito caiu por terra. Né? Não tem diferença significativa na absorção de proteínas. Pelo contrário, com leite você deixa o seu shake mais proteico ainda. Né? Então, eu acredito que não tem diferença. Eu, particularmente, cara, eu gosto muito de expor para os meus pacientes a minha opinião pessoal relacionada a gostos alimentares. Eu Uhum. gosto do whey, eu acho muito mais gostoso o whey com leite. Para mim fica muito mais gostoso. Então, para os meus pacientes, a maioria deles que gostam, eu já calculo o whey com leite. A gente faz esse aporte de calorias, né? Porque o leite tem a caloria dele. Não vai influenciar no seu emagrecimento, né? Se você tomar com leite ou não, é só saber ter um profissional te acompanhando para ajustar. E, cara, eu acho muito mais gostoso. Eu queria saber seu ponto de vista, Tiagão. Ah, é aquela coisa, né? Pensando na fração proteica, no objetivo pelo qual as pessoas tomam whey protein, se é para reposição de proteína ou porque gosta do sabor mesmo. Eu tomo porque eu gosto do sabor, pessoal. Eu gosto de comer um doce, então jogo whey protein no iogurte lá e fica tudo certo. Então o leite ele tem a caseína, a proteína principal do leite. O whey protein ele é extraído, né, da proteína do leite, tornando assim de uma forma melhor, uma melhor absortível. Então, quando você mistura o whey protein com leite, conforme o Luiz falou, você tem uma carga proteica mais elevada. Então, você só aumenta a qualidade do produto pelo qual você vai ingerir. E não tem nenhuma substância ali na composição do leite e que faz com que o whey protein tenha uma lentificação na absorção. Então, acho que vai de gosto, né? Se você gosta com leite, toma com leite. Se você prefere com água, toma com água. Não tem E aí eu, problema, né? e aí eu acho importante, aí o pessoal fala, mas Nutri, qual que é a sua opinião a respeito disso? Eu gosto de, como eu fico muito próximo dos meus pacientes, eu gosto de pesquisar com eles também as melhores marcas, melhores preços, duas opções. E também experimento bastante. Tem whey que fica bom com água. Se o cara tá na correria Sim, e não consegue bater com leite, a gente coloca esse whey que tem um gosto melhor e com água fica tolerável. Então, mas a grande maioria dos wheys eu passo com leite. Uma eu estratégia que também. eu gosto de usar, queria até saber com você, Tiagão, só pegando um parênteses, é fazer esse shake proteico na ceia, antes de dormir. Em alguns pacientes eu utilizo, porque é rico em triptofano, né, cara? E aí melhora a qualidade do sono, melatonina. Queria saber de você dessa estratégia. Nós chamamos esse procedimento na nutrição esportiva de overnight. Quando você dá uma, Overnight. uma carga proteica um pouco mais elevada à noite para preservar a massa magra e aumentar a síntese proteica, já que você vai ficar um longo período sem se alimentar e em algum momento o cortisol vai prevalecer e você pode ter um pouco de catabolismo ali até o horário da próxima refeição. Então, a última refeição, com proteínas e um pouco de carboidratos, ela pode até favorecer, além da síntese proteica, o seu rendimento no treino no outro dia. Então, eu acho muito válido, principalmente se for com leite. Então, o whey protein melhora ainda a composição ainda do leite. Aproveitando que a gente está falando de whey protein, Lu, eu separei na sequência as perguntas que foram feitas, tudo falando do whey. E aí a gente já Bora. vai Bora, já vamos seguindo matar na isso então. live. A próxima pergunta aqui que fizeram. Estou aqui, pessoal, olhando para baixo, que anotei tudo aqui no papelzinho para não esquecer de ninguém, tá? Então, intolerantes à lactose, pode consumir whey protein? Essa pergunta também é muito comum na minha prática clínica. Então, só para informar, né? A resposta sim, pode, desde que seja o whey protein isolado, né? Porque intolerantes à lactose são intolerantes ao carboidrato do leite, né?
Isso, indivíduos que fizeram a avaliação e têm a comprovação da intolerância, né? Mas isso aí é uma discussão para uma outra hora. Uhum. Então, o whey isolado, ele é o whey isento, né, da lactose, do carboidrato do leite. Então, ele pode ser utilizado sim para intolerantes à lactose. Então, o whey isolado é uma ótima estratégia. E eu prescrevo bastante nos meus pacientes intolerantes. Aos pacientes que não são intolerantes, eu não faço questão de prescrever. Prescrevo whey concentrado mesmo, além de ser custo-benefício melhor, né, o sabor também é um pouquinho melhor. Que o whey protein concentrado ele tem um pouco mais de carboidrato, então o sabor dele é um pouquinho mais adocicado. Como você falou, na composição do produto, né? Quando você pega o leite, aquele leite de caixinha, ele tem a versão lá com lactose ou sem lactose, né? Lactose. E aí o whey protein, o derivado dessa proteína constituído da solubilização dessa proteína do leite, para quem não conhece aí o produto, o whey protein concentrado, ele tem presente ali carboidratos, proteínas e gorduras, né? Então, se a pessoa ela tem uma certa intolerância à lactose, a melhor opção é consumir o whey protein na sua forma isolada ou hidrolisada. E aí, dessa forma, você tem só a proteína ali presente no suplemento e você consegue, então, dar uma pessoa que tem intolerância à lactose sem problema nenhum. Né? E aí, aos pacientes, por exemplo, que não têm condição de investir no whey protein isolado, porque ele é um pouquinho mais caro por causa do processo de refinamento, enfim, de produção, se eu não conseguir na dieta casar com uma outra fonte de proteína, de formar alimento sólido, a gente suplementa com outra fonte de proteína, soja, proteína de arroz, depende. Cabe muito de cada paciente, do quanto ele pode investir, da rotina dele, aqueles detalhes que a gente analisa na consulta. Legal. Vamos passar para a próxima pergunta e ainda de whey protein. E Bora. A gente falou até um pouco dela sem querer, você acabou me fazendo uma pergunta, a gente acabou entrando um pouco no assunto dessa questão. Qual o melhor horário para tomar o whey protein? É após o treino? A pergunta foi assim. Cara, não tem melhor horário. Não tem melhor horário. A gente... No meu ponto de vista, o melhor horário para tomar whey é o horário que você não consegue se alimentar, às vezes, em alguma refeição. Né? A gente sabe que tem esse mito de, meu Deus do céu, eu preciso tomar o meu shake de proteína após o treino no banheiro da academia, senão eu vou catabolizar, vou perder a massa muscular que eu conquistei no treino. E a gente sabe que tem a janela anabólica, os estudos relatam que são até 48 horas após o exercício, dependendo dos indivíduos. Né? Então não tem essa de whey pré-treino ou pós-treino, perdão, o whey pode ser inserido em qualquer momento. Aí depende muito da rotina do paciente, de vários fatores. Se o paciente em determinado horário não tem condição de se alimentar, está na correria do trabalho, numa reunião, e precisa suplementar, precisa ter um aporte de proteínas significativo, a gente faz a suplementação, não tem problema. A gente tem que respeitar o NutriTime da dieta, mas tudo isso é ajustável. O whey protein, ele é complemento da alimentação, galera. Não tem mistério que nem o pessoal acha, que, meu Deus, eu tomo whey protein. Se você está com uma dieta ajustada em proteínas, independente do horário, o whey protein, se ele é inserido naquela dieta, ele vai funcionar independente do horário. Né? E nosso corpo fica até 48 horas fazendo síntese proteica após o estímulo. Né? Então, isso aí de pós-treino imediato é mito. Qual que é a sua opinião, Thiago, em relação a isso? É assim, né? Se o objetivo for ganho de massa, pensar na síntese proteica, a gente sabe hoje em que para você ter a síntese proteica, além do estímulo, né, que é necessário, o estímulo, pessoal, seria o exercício, você precisa ter um superávit calórico e uma dieta hiperproteica, e isso tem que ser fracionado no decorrer do dia. Então, como o Luiz falou, se em algum momento desse dia você tem ausência da alimentação, nós vamos aumentar então a proteína, então você já almoçou lá, jantou, tomou café da manhã, não dá para ficar comendo proteína assim todo momento do dia, né? Então a gente pode concentrar a proteína à noite, mas
Pode ser em algum momento, qualquer momento do dia em que você sinta mais à vontade para consumir o whey protein, que seja prático também dentro do seu dia a dia, né? Porque se for trabalhar, você vai ter que levar ele, ou como reposição. Mas não tem um horário certo. Você não precisa consumir o whey protein, levar ele para academia, acabou o treino, vai lá, chacoalha lá, e toma. Não tem essa necessidade, não. Tiagão, tô rindo aqui de um comentário do meu paciente. Cadê aqui? Deixa eu descer. O Felipe Pacheco, um abraço, Fi. Ele falou assim, toda hora, kkkk. No caso dele, cara, a gente tá fazendo um processo de booking, né, off-season, e às vezes a proteína que a gente está ingerindo não está sendo suficiente, então eu coloquei um pouquinho mais de whey na dieta dele, por isso que ele falou isso, eu dei risada aqui. Para quem gosta, tem condições, você pode consumir mais de uma vez por dia mesmo, né? Não tem, então, Tiagão, com certeza. Nenhum, e aí, cabe a nós, Tiagão, isso aí eu sei que você faz, pesquisar também o mercado e ajudar o nosso paciente. Então, tem muitos pacientes que eu indico vários produtos, né? Não posso indicar um só por conta da venda, por parecer venda casada, eu indico vários produtos e várias marcas com um custo-benefício acessível. Então, já chegou paciente para mim falando, pô, vou investir tanto nesse whey, eu compro? Eu falo, não, cara, muito caro. Esse valor você compra 2 wheys de outra marca com a mesma qualidade e maior custo-benefício. Então, cabe a nós também instruirmos os nossos pacientes em relação a isso, né? Caso precise fazer a suplementação. Com certeza. Vamos para a próxima pergunta, Lu, que as perguntas estão boas aqui, hein? O pessoal caprichou aqui, né? Você achou que ia ser fácil? Ó, quem possui retenção de líquido, pode tomar creatina? Mudamos de assunto, né? Vamos para creatina. O whey protein, por enquanto, acabou as perguntas. A não ser que surja mais alguma aí nos comentários. Vamos deixar isso claro. Galera, se você tiver algum comentário, alguma dúvida a respeito de nutrição esportiva, suplementação, emagrecimento, deixa aqui nos comentários que assim que acabar as perguntas e se der tempo a gente esclarece tudo. Mas se a gente não conseguir explicar agora essa pergunta, a gente vai anotar para na próxima live a gente abordar ela, beleza? Então vamos lá, quem possui retenção de líquido pode tomar creatina? Cara, claro que pode. Retenção de líquido, a creatina não causa retenção de líquido extracelular, ele causa um acúmulo de água intracelular junto com nutrientes, que ajuda na hipertrofia. As pessoas que pensam isso e têm esse mito, normalmente, e tem retenção, né, normalmente são aquelas pessoas que não atingem a recomendação de água necessária. Né? Deixando bem claro, gente, a recomendação de água não são 2 litros universais para todo mundo. Né? A recomendação de água, para quem não sabe, os estudos variam de 25 a 50 ml por quilo de peso. Então você faz a multiplicaçãozinha, você vê quanto você está pesando e sua recomendação mínima vezes 25, sua recomendação máxima vezes 50. Um indivíduo de 100 quilos, por exemplo, vezes 25, são 2,5 litros por dia. Vezes 50, que é a recomendação máxima, são 5 litros por dia. Só para deixar bem claro isso. Então, normalmente, as pessoas retidas, né, são as pessoas que não fazem ingestão de água o suficiente. Né? Se você faz o uso de se hidrata o suficiente, mantém todas as metas de ingestão hídrica no dia, você não vai ficar retido. Né? Além do mais, tem que tomar cuidado com o controle do sódio, porque a gente sabe que o sódio ele leva moléculas de água em sua composição molecular. Então, se a dieta do paciente, a alimentação do paciente está hipersódica, com muito sódio, muito embutido, muito fast food, é normal ficar mais retido mesmo. Então, cabe ao indivíduo passar num profissional para orientar e ajustar essa parte de água. Qual que é o seu ponto de vista, Tiagão, a respeito disso? Eu penso que se a pergunta foi, a pessoa já está com retenção de líquido, se for pensar dessa forma, a retenção de líquido nessas pessoas ocorre no tecido adiposo, na gordura subcutânea. Você tem uma retenção de líquido. E a creatina, ela provoca uma retenção de líquido dentro das células do tecido muscular. Então, é um processo totalmente diferente um do outro, né? Você pode tomar creatina e a creatina não vai aumentar a sua retenção hídrica dentro do seu tecido adiposo, ali na gordura subcutânea.
Com Então, certeza. é necessário conhecer essas duas hipóteses e você pode tratar através da dieta ou exercício, ou com suplementação, ou com chás, para diminuir essa retenção de hídrica que tem no tecido adiposo, né? Se Isso, o caso dessa pessoa foi essa. com certeza. Aí do chá a gente vai falar depois, né? Só pra gente não pegar o gancho. Beleza. Tem uma pergunta só do chá depois. Tá, depois a gente faz isso. E se a gente parar para pensar, Thiago, a creatina ela ajuda a tirar a retenção hídrica, porque ela vai levar água intramuscular para dentro da Sim, célula, para ajudar na hipertrofia sarcoplasmática, gerar um pump, né, aquele aumento de fluxo sanguíneo durante o treino, né? Então, a creatina, na teoria, ela ajuda nisso, mas lógico, a gente tem que analisar várias hipóteses, né? Como está a ingestão de água do paciente, como está o percentual de gordura, né? A composição corporal dele, como está a ingestão de sódio, se ele tem um histórico clínico, um histórico familiar sim. disso, né? Teve Tem que duas ver também a perguntas parte. aqui, só, Lu. Aqui teve uma que até com relação ao que a gente está falando agora. Quando fazer ou por qual motivo ter hiperidratação? Existe alguma situação que justifica? Normalmente no exercício, não. Se você faz um exercício em que você tem uma sudorese muito grande, você tem que ter um cálculo ou saber mais ou menos quanto que você tem que repor de água. E aí a água total do dia, né, consumindo a água que você já deveria consumir durante o seu dia e mais aquela do exercício, você vai ter uma hiperidratação ali naquele momento. Mas acho que não tem alguma outra justificativa. Para uma estratégia normalmente que eu passo para os meus pacientes, mas é algo mais, vamos dizer assim, grosseiro, entre aspas. É o cara, às vezes, se eu questionar a ingestão de água dele, é o cara, meu, vamos pesar pré-treino, frio, e pós-treino, dependendo do rendimento do cara, tem pacientes que num treino pedem 2, 3 quilos de água. Não vai ser gordura. Se mudou da balança antes do treino para depois do treino, é o acúmulo de água, ou intramuscular ou pela sudorese. Então eu faço essa avaliação e falo, ó, pelo menos esse aqui que você perdeu, você tem que repor, mais a ingestão, né? Mas isso é algo mais, eu deixo mais, explico mais por cima assim para o paciente para ele entender e ter uma noção, né? Então varia muito do quanto o paciente perde durante o treino, dependendo do estresse que ele gera no treino, a performance, enfim. Também é importante a hiperidratação em pacientes hipertensos, né? Mas aí é que Sim. foge um pouco do Tá, tema. então, continuando um pouquinho, para a gente continuar ainda na creatina, teve uma pergunta até interessante. Quais são as vantagens de suplementar a creatina? Cara, eu vou falar a minha principal vantagem na prática clínica, você fala da sua, que a gente já conversou sobre, que você gosta muito. Cara, a creatina, ela vai gerar, né, ela faz parte da primeira via energética, né, por assim dizer, durante o exercício, aqueles exercícios de até 120 segundos, né, de duração. O primeiro combustível, vamos assim dizer, que a gente vai utilizar é a via da ATP-CP, na qual a creatina faz parte. Então, em exercícios anaeróbicos, a creatina vai aumentar o rendimento. Como assim exercícios anaeróbicos? Musculação é um exemplo que eu deixo muito claro. Em tiros de 100 metros, 200 metros. Então, aumenta a potência, né? Então, como assim? Na prática clínica, vamos dar um exemplo. O indivíduo está com 20 quilos de cada lado no supino, faz 8 repetições. Com a suplementação de creatina, depois de algumas semanas de protocolo, porque a creatina, o efeito dela é crônico, não vai ser de um dia para o outro que você vai ter essa melhora. Então, o indivíduo fez 8 repetições com supino, com a mesma carga, com o protocolo de creatina e uso crônico, ele vai passar a conseguir fazer 10, 11 repetições. Então, ele aumenta na performance. Tá? Mas do meu ponto de vista, eu acredito que a creatina, assim, mas quando suplementar? Estava até conversando com um colega meu esses dias. Cara, eu acredito que a creatina, muitas pessoas entram na academia e já suplementam com ela. Eu não acho necessário. Eu prefiro que o cara aprenda a treinar, aprenda a se alimentar primeiro, desenvolva massa muscular, porque a gente sabe que os estoques de creatina são armazenados no músculo, então quanto mais músculo o indivíduo tem, um atleta tem, um paciente tem, maior os níveis de estoque de creatina, que é a creatina que ele vai armazenar.
Então eu deixo um pouco para o final. Faço o paciente primeiro aprender a treinar, aprender a se alimentar, para depois futuramente suplementar a creatina. Mas a creatina ajuda nessa melhora da performance, de exercícios anaeróbicos principalmente. Essa para mim é a principal vantagem. E para você, Tiagão? Vou resumir um pouco o que você falou. Para quem assim não pratica exercícios com tanta força ou nunca suplementou a creatina, resumindo o que o Luiz falou, a creatina ela aumenta a força muscular. Então, você precisa fazer força, né? E quando a gente fala você precisa fazer força, para você que não vai para academia, é como ver um pedreiro carregando um saco de cimento, né? Ou 2 sacos de cimento por uns 10 metros. Ele vai fazer muita força num curto espaço de tempo, porque 10 metros é um curto trecho, né? Então a creatina ela aumenta essa biodisponibilidade do músculo, essa biodisponibilidade energética e faz com que o indivíduo tenha força num espaço de tempo assim pequeno. Então, se você pega um cara que ele vai fazer uma corrida vai de 100 metros, né, e ele precisa dar uma velocidade muito grande, se ele toma creatina, ele consegue reduzir o tempo. Ele consegue reduzir o tempo com que ele vai fazer esses 100 metros, porque a creatina aumenta a força dele. Aumenta a intensidade, pode ser na corrida, pode ser no ciclismo, pode ser no levantamento de peso, como o Luiz citou. Então o cara tem que fazer força. Se ele vai para academia e ele faz aquele treino que ele pega uma carga mais leve, pega pouco peso e faz várias sessões, a creatina não vai funcionar para ele. Pode até funcionar, mas vai ser muito pouco. O resultado vai ser pouco expressivo. Agora, por aquele cara lá que vai pegar 70 quilos de cada lado no supino, se tomar creatina, com certeza ele vai sentir alguma diferença, assim, no treino dele no decorrer dos dias. É mais ou menos isso. E só falando da recomendação, né, de creatina, a recomendação de creatina são de 3 a 5 gramas, né, por dia, ou tem a equaçãozinha, né, que me corrija se eu estiver errado, Thiago, é 0,07 por quilo de peso, né, de creatina. É. Então faz a multiplicaçãozinha. Eu gosto de trabalhar com a faixa de 3 a 5 para os pacientes que utilizam, né? Os poucos pacientes que utilizam. Eu, pessoalmente, estou usando hoje, né, na minha preparação para competir, 6 gramas por dia. E a creatina é o suplemento mais estudado, né? Na nutrição esportiva. Porque não só na nutrição esportiva, como na prática clínica, onde é muito pouco utilizado os recursos, né? Mas a creatina, ela não tem mais estudos, assim, digamos, para se fazer com ela, porque ela atingiu o nível máximo de estudos com eficácia, né? Até na, Garantindo me, até na melhora Garantindo da assim, sarcopenia, né? isso, exatamente. Então, o pessoal viu bastante na pandemia e todo mundo falando de eficácia e segurança da vacina, né? Foi o que aconteceu com a creatina. Há mais de 20 anos de estudo a creatina e já garantiram a segurança do suplemento ser utilizado e a eficácia dela no aumento de força. Teve uma pergunta ali, Lu, acho que a pessoa que fez a pergunta, ela chegou depois, ela não viu se tem que tomar whey protein após o treino. Como a gente já falou muito aqui, né? O whey protein ele cabe em alguma refeição em que teve ausência da proteína, que você não consegue se alimentar, né? Tanto faz se é no café da manhã, se é no almoço, se é no jantar, se é após o treino, se é antes, né? Então, não tem O um horário importante assim certo, né? quem que foi? Foi o Sospeto. Um abraço, querido. É o user dele. Cara, o mais importante é você ter o suporte proteico durante o seu dia, né? Uhum. Não especificamente numa refeição, né? Então, whey não. Quanto tempo depois? Depende da sua rotina. Se você vai lá, você treinou e depois você vai fazer uma refeição sólida, não tem necessidade. A maioria dos meus pacientes treinam à noite. Então o cara vai treinar, depois vai jantar. Você quer mais aporte de proteína do que um arroz, feijão, um bifão, cara? Uns ovos, ou uma proteína de soja, no caso dos vegetarianos, cara, não tem necessidade. Então a gente precisa analisar o paciente como um todo e analisar a rotina dele. Quanto tempo depois? Uhum. Depende, mas não precisa ser imediatamente pós-treino se você tem uma Exatamente. ingestão de proteína adequada. Então, vamos passar para a próxima pergunta, que é interessante. BCAA funciona?
Funciona para deixar a empresa de suplemento rica. Brincadeiras à parte, galera. O BCAA, o Thiago, eu tô falando, o Thiago tá resumindo da melhor maneira possível. O BCAA, ele é uma cadeia de 3 aminoácidos essenciais, né? O que são aminoácidos? Primeiro de tudo, que eu gosto de explicar para meus pacientes. Essa pergunta é a mais questionada na minha prática clínica. Eu gosto de falar primeiro, o que são proteínas? Proteínas são um conjunto de aminoácidos que tem as funções estruturais, enzimáticas, construtoras. Beleza? Aí eu dou um exemplo, Tiagão, não sei se você concorda comigo, eu falo assim, cada proteína tem um RG diferente, a sequência de aminoácidos específica gera uma proteína. Então, cada proteína tem uma sequência única, é o RG da proteína. Né? E aí eu dou um exemplo que fala assim, imagina comigo, a proteína, ela é um trem enorme. E o BCAA são 3 vagões. Lembrando que existem os aminoácidos essenciais, que o nosso corpo não produz, e a gente tem que bater pela alimentação, né? Tem que atingir pela alimentação, perdão. E tem os não essenciais, né? Que o nosso corpo já consegue produzir, principalmente pelo fígado. Né? Então, o BCAA são 3 aminoácidos. Se você tem uma dieta ajustada em proteínas, você já tem todo o BCAA que você precisa. Né? Então eu falo que do trem, o BCAA são 3 vagões. Você acha que vale a pena você suplementar, você utilizar BCAA se você já tem o trem todo, a proteína toda, a ingestão adequada de proteína? Então eu deixo esse exemplo. Né? Eu queria saber do seu ponto de vista, Tiagão. Esse exemplo ficou claro? Ficou alguma dúvida, alguma coisa? Eu vou dar uma melhorada no seu exemplo. Melhora. Eu tive uma ideia. É assim, quando surgiu o BCAA, dentro do exemplo que o Luiz falou, vamos imaginar, então, que uma proteína é constituída por vários aminoácidos, e cada aminoácido é um vagão do trem. Então, são vários vagões ligados entre si. Então, vários aminoácidos ligados entre si vai formar a proteína, que é o trem inteiro. O BCAA ele é formado por 3 aminoácidos, leucina, isoleucina e valina. Uhum. Quando lançaram o BCAA, a ideia é que o BCAA aumentasse a massa magra das pessoas em que se exercitam, né? Porque a leucina ela é o aminoácido responsável por ativar as células do músculo a começar a juntar um aminoácido no outro, a formar um trem lá dentro do músculo e o cara fica forte, né? Era essa a ideia, só que as indústrias não conseguiram provar a eficácia desse resultado. Então vamos dizer assim, que a leucina ela é o vagão principal do trem, onde está o maquinista. Se a sua dieta não tiver leucina, né, você não vai ter um ganho de massa magra. A questão é, todo suplemento com whey protein, ele tem o BCAA introduzindo lá dentro do whey protein. Então, o BCAA não serve, não funciona? Ele serve. É que o BCAA isolado, a quantidade de leucina dos aminoácidos que tem ali é muito pequena. Qualquer alimento de proteína que você come, você já bate aquilo. Mas dentro do whey protein, né? Se você come o whey protein, que tem o dobro de BCAA do que os suplementos de BCAA, você já consegue ter uma resposta muito grande. Então, é assim, o suplemento isolado de BCAA na prática esportiva, ele não tem muita importância, porque outros alimentos já acabam substituindo ele. Os resultados positivos dele no Endurance é muito pequeno. Às vezes, outro suplemento ganha, né, dele, né? Então, se você quer suplementar proteína, vai pro whey protein, que já tem o BCAA lá dentro, você não vai errar. Né? Mas o BCAA tem muitas vantagens, né? Às vezes tem alguém da prática clínica nos assistindo. O BCAA tem muitas vantagens utilizado na nutrição clínica. Quando você pega lá pacientes oncológicos, tem que o estado nutricional debilitado, o BCAA ele ajuda a aumentar o sistema imunológico, ajuda na reposição aí de proteínas, aumenta a massa magra dessas pessoas mais debilitadas. Mas para o atleta igual o Luiz, que está levantando aquela carga toda no supino, se ele tomar BCAA, ele vai gastar o dinheiro dele na urina saindo depois, porque não vai fazer muito benefício. E normalmente, Thiago, a gente tem que analisar como um todo, porque a mídia e a empresa de suplementos reina muito no cenário atual.
né? Então, muitos pacientes chegam até mim e falam, pô, mas eu sigo tal pessoa, tal personalidade que fala que BCA funciona, tal. Só que o cara é patrocinado, ele ganha para falar aqui, né? Uhum. Então, cabe a nós, Nutris, instruirmos os nossos pacientes em relação a isso. Um Sim. ovo, cara, um ovo tem mais BCA do que a dose lá que você compra. Então, cara, É, não. é o que a gente falou, né? Funcionar, funciona, depende pra quê, né? Você falou de pacientes oncológicos. É, Beleza, depende, né? Pra quê? beleza, Funcionar, funciona. É, tudo bem. Agora outra pergunta, Lu, pra gente não prolongar muito nessa questão, que falar de BCA a gente pode falar a noite inteira, que tem muito estudo, muita coisa pra falar. Glutamina funciona? boa, boa. Vamos lá, galera. Lembra que eu falei agora na questão do BCA? Existem os aminoácidos essenciais, que o nosso corpo não produz e a gente precisa atingir pela alimentação. E existem os aminoácidos não essenciais, tá? Que são aqueles aminoácidos que o nosso corpo já produz. A glutamina, ela é o aminoácido mais abundante do nosso corpo, do nosso plasma. Nosso corpo ele produz muita glutamina, né? Então, se você se alimenta, novamente, mesmo ponto, se você se alimenta corretamente de proteínas, né, seu corpo já produz uma alta quantidade de glutamina para fazer as reações, né? Existem alguns casos bem extremos que a suplementação de glutamina é bem-vinda. Em alguns atletas de alto rendimento, aqueles atletas de alto nível lá do Ironman, por exemplo, fizeram estudos que eles tiveram glutaminemia. Aqueles maratonistas da São Silvestre lá os quenianos, jamaicanos lá da São Silvestre, fizeram os estudos com eles, que eles não tinham uma alimentação boa e eles tinham glutaminemia, que são os baixos estoques de glutamina. E aí a suplementação foi bem-vinda. Mas no intuito de performance, que é aqui que a gente quer falar, a glutamina não tem evidência em relação à performance. Os únicos estudos que comprovam um pouco a eficácia da glutamina são em pacientes oncológicos, só que aí não vem ao caso do que a gente está estudando aqui, a gente está debatendo aqui, e pacientes que foram queimados, tiveram queimaduras de terceiro grau, e viram que os estudos ajudam na cicatrização. Mas na performance esportiva, na nutrição esportiva, a glutamina é, do meu ponto de vista, assim, desnecessária. O que você acha, Tiagão? Você concorda comigo? Quer acrescentar alguma coisa? Sim, gostaria. Eu fiz uma história, até te marquei, você compartilhou. Então, são 3 perguntas que vocês têm que se perguntar, tanto para quem vai prescrever, ou tanto para quem recebeu essa suplementação, alguém indicou, você vai tomar por conta. As 3 perguntas são: quem, por quê e quando, né? Então, pensar na ação da glutamina. Como o Luiz falou, fizeram estudos com a glutamina em diferentes modalidades, para ver se ela ia ajudar no aumento de massa magra, se ela ia promover o retardo da instalação da fadiga. Então, se você vai fazer lá uma corrida, para ver se você ia conseguir terminar o trecho sentindo menos fadiga, ou se você ia conseguir reduzir o tempo da corrida pelo qual você fez. Então, a glutamina não melhorou a performance, foi como o Luiz colocou. Mas, então não tem benefício nenhum, não funciona? Funciona. O maior problema é que 90% da glutamina que vem suplementada via oral da alimentação, ela é absorvida pelos enterócitos, pelas células ali no intestino. Então, elas servem como fonte de energia para aquelas células. Então, elas acabam ajudando na maturação intestinal. Elas acabam ajudando na reconstrução ali da barreira intestinal. Elas agem juntando melhora a oclusão, o espaçamento entre as células que tem ali na barreira intestinal. Então você impede permeabilidade de bactérias, um monte de coisa. O que isso tem a ver com a nutrição esportiva? Se você pega um fisiculturista, que ele tem que fazer aquele volume de comida da alimentação muito grande, que o cara passa 40 minutos comendo uma montanha daquela de comida, ele vai prejudicar a microbiota intestinal dele. Então, se o cara faz uso de glutamina, pode ajudar na recuperação intestinal. Isso não vai melhorar a performance dele no exercício. Ele não vai levantar 100 kg a mais por causa disso e nem reduzir o tempo dele no treino. Mas ele vai ter menos desconforto gástrico, ele vai ter um intestino melhor. Então, indiretamente,
ele pode ter um benefício durante o exercício, mas não de forma direta, como o Luiz colocou. Então, depende de quem é, né? Talvez se você São pega um casos bem isolados, né, maratonista, Thiagão? né? Mas um maratonista que não faz uma alimentação rica assim, a glutamina não vai servir. Um ciclista não vai servir. Mas se for esse o caso, né, no esporte, pode ser que ajude. Mas tem probióticos, tem outras substâncias que podem ajudar, não é a glutamina, não é necessário. Não é desnecessário e também não é essencial. Pode ser uma estratégia, né? Mas como acho que não tem, além do Luiz, não tem mais nenhum fisiculturista assistindo a gente aqui, em muitos casos, vocês não vão precisar suplementar Não, tem. a glutamina. Tinha aqui um amigo meu, atleta também, Denis, não sei se ele está aqui. Se você tiver, um abraço, irmão. Boa sorte aí, ele vai competir final de semana. Tô acompanhando, Bacana. cara. Boa Tô na sorte, torcida. seja bem-vindo. Então vamos passar para a próxima pergunta, Lu. Quem precisa fazer suplementação e a partir de qual momento? Boa essa pergunta. Cara, quem não tiver atingindo as recomendações de macro, nutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras, ou micronutrientes, vitaminas e minerais, por conta da rotina, corrida, cabe ao Nutri prescrever uma suplementação para complementar e equilibrar a alimentação e a dieta dele. Então, o suplemento alimentar, como o nome já diz, ele vai complementar a sua alimentação, ele vai ser a cereja do seu bolo, né, com a dieta como base. Então, depende da rotina do paciente. Para pacientes que não têm condições de se alimentar, de fazer uma refeição em determinado horário, ou não atinge determinado nutriente durante o dia, por conta de rotina, valor aquisitivo, de gosto, não gosta de tal verdura, tal legumes, por exemplo, que é rico. Então, a suplementação, ela ajuda nesse intuito, né? Eu gosto de passar assim. Apesar de eu ser nutricionista, de estar no esporte, de trabalhar com isso, cara, é muito raro. Não é que é raro, é bem difícil eu passar muitos suplementos para os pacientes. Eu gosto de deixar o mais sólido possível a dieta, o protocolo alimentar dele, ensinar ele a alimentar e ensinar ele a ter valorização do alimento, aprender a se alimentar. Agora, se caso o paciente não consiga se alimentar em tal refeição, ou não atinge a recomendação de alguma vitamina, algum mineral, que normalmente é mais difícil de introduzir nessa rotina dele, por esses fatores que eu expliquei, aí a suplementação é bem-vinda. Todo mundo precisa suplementar? Cara, não. Se você tem uma alimentação equilibrada, não tem necessidade. Novamente, para quem, quando e com qual necessidade, né? Que nem você falou. Qual que era a terceira pergunta que você falou? Era para quem, por quê e quando, né? Por quê e quando, sim. Então, cada caso é um caso. Mas como que eu sei se eu tenho alimentação equilibrada ou não? Você tem que passar com o nutricionista. Passar com o Nutri e ele vai avaliar você nisso. Definir como que está a sua ingestão, avaliar como que está a sua ingestão alimentar, tudo certinho. Você me ouviu, Tiagão, ou travou para você? Só a imagem congelou, mas você falando, a voz continuou tranquilamente, não travou em nenhum momento. É uma pergunta, assim, é a dúvida de muitas pessoas, né? E eu avalio da seguinte forma, conforme você falou, a deficiência de algum nutriente dentro da alimentação, se for no caso proteína ou carboidratos, pode ser a questão da suplementação. Se você pega um paciente que ele tem um estilo de vida bem conturbado, talvez pela jornada de trabalho muito grande, talvez ele se sinta assim meio sem forças, meio fraco, então um suplemento ergogênico, como talvez a cafeína possa ajudar nesse caso, né? Ou seu paciente entrou na academia, passou da fase adaptativa, já está indo para um treino moderado, né? Você começa a treinar agora, né? Aí o professor vai tentar fazer o seu músculo se acostumar com alguns movimentos. Passa depois alguns meses ou semanas, não sei, né? Aí já começa a aumentar a carga, já começa a estimular um pouco mais esse músculo. E aí você pode ter um efeito ergogênico para auxiliar a te dar melhor condições, aumentar a sua adrenalina, te deixar mais elétrico, né, para que você possa ter uma melhora da sua performance no treino.
Acho que são condições específicas, né? Mas que pode ser o momento, né? Talvez da pessoa pensar, opa, será que eu preciso mesmo? Ou será que só uma xícara de café antes não vai me ajudar? Então, precisa Tem que ver aí analisar que é isso, de né, cada Tiagão? um, Mas né? normalmente, cara, os pacientes que me relatam essa indisposição, essa baixa, normalmente é deficiência nutricional de algum micronutriente. Aí quando eu atendo essa demanda, cara, a disposição do paciente muda. Então a gente tem que avaliar o quadro do paciente como um todo, analisar Sim, tudo. com certeza. Só pegando Não, um parênteses aqui, ó, mandar um abraço aqui para Érica, minha paciente, que teve uma evolução absurda comigo. Ela tem SOP, né? Síndrome do oh, ovário, só bacana. que já resolveu aí, já fez a cirurgia dela. E aí, meu, a gente fez um trabalho, mesmo ela tendo essa alteração, né? Que a gente sabe da alteração hormonal que a SOP desenvolve, ela não quis nem saber, ela pegou o protocolo e evoluiu e sem desculpa, e ela, o marido dela, evoluíram, tiveram uma evolução absurda, então queria deixar aqui o meu abraço para essa família que eu gosto muito. Legal, parabéns. O exercício físico com uma dieta adequada é o melhor tratamento para SOP. Com certeza, com É certeza. A aí que gente fez você um consegue trabalho bem regular os legal. hormônios, né? É a melhor coisa. Depois, depois ela fala, né? Ela comenta aí o que ela come doce de Legal. leite, leite condensado, tudo. Hum, A Grazi também aqui, vamos. ó. Só mais um abraço aqui pra Grazi. A Graziela Mesquita, um beijo, Grazi. Essa aqui é minha paciente. Grazi, tem quantos anos, Grazi? Ela tem mais de 50 e ela mostra para todo mundo que idade é só um número. Se você olhar o Instagram dela aqui, ela tem um físico quase de atleta, uma rotina de atleta e não Uhum, larga a mão da dieta. E ela, bacana, parabéns, Grazi, obrigado aí pela presença. bacana. Pessoal, vamos dar continuidade. Parabéns aí pelas conquistas de vocês, relatada aí pelo Nutri, pelo Luiz. E aí vamos para a próxima pergunta, que ainda vai ficar interessante ainda essas perguntas, vocês vão gostar. Vamos agilizar porque acho que uma hora derruba a live, né? Sim. Nos treinos rápidos e intensos, é necessário fazer alguma alimentação pré ou pós o treino? Cara, excelente pergunta também. Novamente, vamos lá. Se você tem um acompanhamento com o Nutri e você segue o protocolo dele, você vai falar para ele como é seu treino, você vai falar para ele sua rotina e ele vai estabelecer um protocolo alimentar em torno do seu gasto calórico durante o treino, como que é sua intensidade. Então, se você passa isso para o seu Nutri, ele já vai calcular um plano alimentar especializado para você, para atender as demandas do seu treino. Então, se o paciente tem isso, segue uma dieta especializada porque o Nutri passou, você falou para ele que você treina musculação, faz uma aula de dança, um crossfit, ele vai calcular para você. Eu faço isso com meus pacientes. Então, meus pacientes perguntam, o que eu tomo para ir pós-treino? Eu falo, nada. Você segue a dieta na ordem que eu te passei, nas quantidades. O máximo que a gente faz que pode acontecer é de uma refeição eu destrinchar em duas, para dar a janela calórica, o pico de glicose, para modular, dependendo da modalidade. Mas a maioria dos pacientes, eu falo, só seguir a ordem da dieta, as quantidades que eu te passei, que não há necessidade de algum alimento específico pré e pós-treino. Porque a gente sabe que o nosso pré-treino, ele começa logo após o nosso treino. Então, eu treinei hoje e agora. Meu pré-treino começa a partir dessa próxima refeição até meu próximo treino. Nosso corpo vai armazenar glicogênio para utilizar no treino futuro. Então, o pré-treino e o pós-treino, ele é muito relativo se você tem, né, um NutriTime específico, um protocolo alimentar ajustado. Então, eu penso dessa forma, Tiagão. Não sei se eu consegui passar e transmitir isso para o pessoal, se gerou alguma dúvida, aí você mastiga e traduz do jeito que você sabe. O que eu entendo pela pergunta é assim, né? O treino rápido e intenso. Então, para mim, treino intenso é o cara levantar o peso, o peso máximo que ele conseguir no supino. Então, o cara lá 50 de cada lado no supino, ou o atleta igual o Usain Bolt, né? Vai dar aquela corrida, aquela esticada, a corrida máxima num curto espaço de tempo. O cara, em menos de 10 minutos, ele acabou a corrida dele. Então é igual a série no supino, lá com a carga máxima que você vai levantar. Você não fica lá 3 minutos levantando peso, né? Então, a intensidade
ela gera um espaço de tempo que é muito rápido, né? Então, como o Luiz falou, nós temos uma reserva de energia na forma de glicose que vem através dos carboidratos, e quando você faz um treino com alta intensidade, você estimula o gasto dessa reserva. Você não chega nem no seu estoque de gordura, você não chega a queimar gordura. Pela intensidade ser muito elevada, a via energética requisitada é a da glicose. Então a glicose está lá em reserva no músculo e no fígado. É a glicose do músculo em que você vai deplicar no momento desse exercício. Então, quando você acaba o exercício, se o treino foi muito intenso, você pode não ter mais glicose no músculo, mas você nem conseguiu desidratar muito, você nem chegou no estoque de gordura, então você não precisa fazer uma alimentação imediatamente após o exercício. Você não precisa levar uma barrinha de cereal ou um suplemento em líquido lá à base de carboidratos para você comer e tomar logo em seguida que acabou o treino. Você não precisa fazer a reposição de carboidratos. Talvez você tenha que tomar bastante água, dependendo do tempo, está muito calor, você vai fazer esse levantamento, soa bastante, não pode tomar água durante, depois, mas alimentação com carboidratos não. O único público em que faz suplementação de carboidratos é quando você pega maratonistas, em que vai correr lá por mais de 60 minutos, ciclistas, lá 2 horas lá de prova. Após 60 minutos, quando a intensidade ela se mantém, que a pessoa precisa para ganhar uma prova, uma competição, aí a gente já começa a se preocupar, já começa a pensar numa suplementação, um repositor de carboidratos, num repositor hidroeletrolítico, né, com os minerais lá para poder fazer com que essa pessoa consiga concluir a prova. E é aquilo, né, Tiagão? É intenso o treino. Às vezes o paciente fala assim, eu treino intenso. Aí a gente vai ajustar o protocolo, tal, ele fala, não, tô treinando intenso. Aí você já é meio duvidoso, que não acha que o treino dele é intenso. Tem pacientes que eu treino, ou vou até o treino para ajustar, e não é tão intenso quanto ele relata. Né? Cabe a gente avaliar isso. Mas na maioria dos casos, dos pacientes que eu atendo que relatam isso, a alimentação e o protocolo alimentar atendem todas as porque, demandas. A pessoa não consegue, né, ficar num treino, num ritmo intenso por longo período, né? Você pega, vamos supor, no CrossFit. É um tipo de exercício em que a pessoa tem um gasto energético um pouco maior, quando comparado assim, com outras modalidades, né? Só que não é dentro do CrossFit, o cara não tem os momentos intensos a todo momento, né? O cara ficar lá 40 minutos lá dentro do CrossFit, ele não vai fazer 40 minutos de alta intensidade. Em alguns trechos em que ele atinge um pico de alta intensidade, ele volta para recuperar, porque o cara não consegue. Você pega um cara que corre 100 metros, se você falar para ele, corre 1 quilômetro nessa velocidade que você correu 100 metros, ele não vai conseguir, não dá certo. A via de recuperação de energia não bate, tá? Então é isso, pessoal. Você pega aí, vamos supor, o aerorhit, uma modalidade aí modificada um pouco do HIIT, né? Você tem intervalos, né, com alta intensidade, aí você volta, recupera, mas nessa volta que você recupera, você já tem a via da creatina ali que dá uma recuperada, você consegue dar um pico de novo de alta intensidade e você não precisa comer nada assim em seguida. Lu, podemos passar para a próxima pergunta? Vamos embora, vamos passar. Tem mais quantas aí? Tem mais 3 perguntas. Beleza, vamos embora. Beleza? Em quanto tempo de dieta começa a secar a barriga? Pergunta boa, né? Ótima pergunta. Normalmente, vamos lá. Cara, não existe um tempo exato. Cada corpo reage de uma maneira. A gente tem que respeitar a individualidade biológica do paciente, a adesão do paciente com o protocolo alimentar, a rotina de treino, a hidratação, descanso, né, psicológico do paciente. Isso também impede emagrecimento. Então, existem vários pontos para determinar quanto tempo ele vai evoluir. Quanto tempo. Mas o que acontece? O principal erro de muitos pacientes, dos meus, inclusive, que eu transmito, isso é a falta de constância. O segredo para você desenvolver emagrecimento é constância. Todos os dias fazer as mesmas coisas. Ser repetitivo. Seguir os mesmos alimentos. Claro, eu passo a lista de substituições, eu deixo um leque enorme
de alimentos para os meus pacientes seguirem, mas todo dia estar a seguir, fazer as mesmas coisas. Isso gera constância, né? Quanto maior for a sua constância, a sua disciplina em relação ao protocolo alimentar, ao protocolo de treino, ao descanso, mais rápido será a sua evolução. Também tem o fator genético, né, que entra na individualidade biológica, que é muito importante. Só que o que acontece? Depende também do estado nutricional do paciente. Como que o paciente está? Como que está o percentual de gordura? O que mais me deixa abismado, né, muitas vezes eu já fui assim, provavelmente você, é a impaciência que o ser humano tem nos resultados, em objetivos. Eu falo para o meu paciente, cara, quanto tempo faz que você está engordando? Ah, faz 2 anos que eu como besteira e meu peso engordou de 2 anos para cá. Meu, você quer em 2 meses, 3 meses, eliminar aquilo que você está construindo em 2 anos? Não faz sentido, não faz sentido. Não existe pílula mágica, para isso que você precisa ter constância. Então, o prazo, o tempo de evolução vai depender muito desse processo, adesão, exercício. Quanto menos o paciente errar no protocolo, porque ele vai errar, todo mundo erra. Às vezes você foge alguma coisa da rotina, enfim. Mas quanto menos o paciente errar, mais eficiente será o resultado dele, mais rápido será o resultado dele. Então não existe tempo certo relacionado a isso. Depende de cada caso. Ficou claro, Tiagão? Ou ficou alguma coisa confusa? Não, ficou. É que assim, a única coisa que eu gostaria de complementar é sempre pensar, é que eu não conheço a pessoa que fez a pergunta, né? Se a gente vai conseguir direcionar a resposta para ele, assim, diretamente, se é o que ele quer ouvir, mas assim, depende de quem é o público-alvo, né? Porque se o cara tá só com sobrepeso, ele vai fazer só a dieta ou ele vai fazer só ele vai fazer exercício também, né? E se ele vai fazer exercício, qual que é a resposta dele no exercício? Ele já é uma pessoa treinada ou ele está começando no exercício agora? Qualquer estudo que a gente vê, como o Luiz colocou, com boa adesão, boa aceitação ao plano alimentar, após 4 a 6 semanas, você já tem uma redução do abdômen. Mas assim, secar a barriga depende de quem é, de como está o volume da sua barriga, né? De quem é você. Se a pessoa tem obesidade grau 2 ou grau 1, em 3 meses ela não vai secar a barriga, né? A outra pessoa é pensar no público-alvo. E se o cara é fisiculturista, está em período pré-competitivo, e aí ele precisa secar, qual que é o tempo que ele tem? Então você tem que perguntar para a pessoa, qual é o tempo que nós temos? Então se o cara tem 4, 5 meses numa competição, talvez você faça um plano alimentar mais rígido para ele tentar conseguir bater. Agora, se a pessoa não tem um tempo, ela não vai participar de nenhuma prova, ela não precisa, ela pode perder mais tempo, 1 ano, 9 meses, então você não precisa, a gente não precisa restringir tanto o alimento, né? Pode ter um plano alimentar mais flexibilizado e ao longo do tempo a pessoa vai perdendo peso, vai perdendo a circunferência. Então, o tempo ele é relativo de acordo com o período em que você está disposto também. E como o Luiz falou, do seu estado nutricional, de quem é a pessoa, né? De quanto que ela tem de volume abdominal para poder perder, para poder secar. Porque se o cara tem lá 102 de abdômen e ele quer baixar para 90, são 12 centímetros a menos, não existe mágica para perder isso em 3 meses. Não faz sentido. Então, eu acho muito legal o que você colocou, Luiz, porque assim, você abre no Instagram hoje, o que mais tem é essas vendas, essas pílulas do emagrecimento, esses planos aí, né? Perca 20 quilos em 30 dias, né? O quilo na balança. Pode até ser que a pessoa perda, né? Só que a empresa que vende esse plano, ela não vende nenhum plano para depois, né? E depois dos 30 dias? O que você vai fazer? Você vendeu só para 30, aí depois a pessoa volta a comer tudo, engorda tudo de novo. Como é que faz depois dos 30 dias? É aí que entra a gente, né, Lu? E é depois aquilo, cara. Dias. E é aquilo. Foge totalmente do que eu prego em relação a isso. Eu gosto de pregar o equilíbrio. Eu quero ensinar meu paciente a se alimentar corretamente. Vamos lá, a gente restringe a alimentação do paciente. Tá, o que você quer fazer? Você quer perder tanto? Beleza. Vamos dizer que a gente vai fazer isso. Tá, vamos restringir. E aí, o que o paciente vai aprender? Qual que é o conceito que você vai estar ensinando para o seu paciente? E o equilíbrio? Quando ele terminar aquele protocolo, alcançar o objetivo, para onde ele vai? Ele vai ter um rebote, vai ganhar tudo de novo. Então, o que eu prezo não é o tempo, é a qualidade. Exatamente. Eu falo que o meu intuito, eu sou a rodinha da bicicleta do meu paciente. Eu vou ensinar ele a andar,
no caminho certo, vai ter uma hora que eu vou sair fora, que eu vou tirar a rodinha e ele vai caminhar por conta, porque eu vou ensinar um conceito para ele do equilíbrio. E ele, através desse equilíbrio, ele vai desenvolver a paciência e vai desenvolver a constância. Isso é ótimo. Para os meus pacientes que falam que... Desculpa, Tiagão, já só para finalizar. Para os meus pacientes que têm evolução e me agradecem, eu falo, cara, eu não fiz nada, eu só te mostrei o caminho. Eu fui o mapa. Só te dei um mapa para você chegar no seu objetivo, no seu tesouro. Então, você fazendo essa dieta muito restrita, com pouco tempo preciso perder tanto em pouco tempo, você vai perder a essência da alimentação, você não vai saber o que fazer depois disso. Até um caso que aconteceu comigo, chegou para me procurar uma paciente que ela ia casar, e ela queria fazer o projeto noiva dela, e ela ia casar em um mês. E ela queria em um mês, ela tinha que perder acho que 20 quilos. 20 quilos. Eu falei assim, olha, de verdade, senhora, você procure o teu profissional, porque eu não vou fazer isso. Isso aí é uma... Eu não vou te iludir e pregar falsas mentiras para você, que isso aí não vai acontecer. Então eu gosto de ser muito claro com os pacientes. Quanto tempo vai evoluir? Cara, depende de você. Não tem como te falar um prazo. Não tem que te falar um prazo. Fala aí o que você ia falar, Tiagão, que eu acabei te interrompendo. Não, de aproveitar só a analogia que você fez com a roda. O maior problema hoje dos pacientes é assim, o cara vem na primeira consulta com você faz um plano alimentar para ele, aí ele acha que ele tem que ser uma máquina e seguir 100% o plano alimentar. A gente não espera que a pessoa siga 100% o plano alimentar, porque senão não é um ser humano, né? Nós, seres humanos, alguma falinha sempre vai ter e é normal, normal, faz parte da vida, faz parte do processo da reeducação alimentar, né? Ninguém tem que comer folha, arroz, feijão todo dia e não comer nenhuma pizza de vez em quando. Não é isso. Só que aí, às vezes, a pessoa erra um pouco a mais e aí o resultado dela não é muito bom, ela acha que não é bom, e aí ela acaba não voltando na próxima consulta. Ela acha que ela tem que perder peso primeiro, fazer certo, para depois vir lá marcar a próxima consulta com você. E, na verdade, Lu, conforme você colocou muito bem, nós precisamos fazer parte da vida dos nossos pacientes no momento que eles estão nessa transição alimentar, tentando mudar o estilo de vida. Porque depois que você conseguiu atingir o seu resultado, você não precisa mais da gente. É verdade? Com certeza. É isso. Ixi, quantas vezes eu peguei paciente assim, em retorno, desabafo, o paciente chorava, não consigo, chorava. Cara, vamos ajustar, tô aqui para te ajudar. A gente é o suporte do paciente. Posso fazer a próxima pergunta que vai complementar essa? Vamos embora. Aqui, ó. Qual o melhor exercício para definição muscular, aliado à dieta? Mas seria a definição do abdômen? Não, acho que geral, né? Definição muscular, né? Cara, o que vai fazer você ter definição muscular é dieta. Dieta, o treino ajuda a aumentar a sua densidade muscular, a sua maturidade muscular, tá? Vamos dar um exemplo. Quanto tempo eu vou ficar com o abdômen trincado? Cara, abdômen trincado é dieta. Você tem que baixar seu percentual de gordura, tá? Em alguns casos, a grande maioria dos casos, é por conta do percentual de gordura alto que o abdômen não aparece. Então você pode fazer 1000 abdôminais por dia. Pode fazer, se dá cãibra, suar sangue de tanto fazer abdominal, se você tem uma capa de gordura por cima, não adianta. Não adianta nada. O que vai fazer você definir é dieta, né? Em alguns casos, de alguns pacientes que eu atendi, em alguns atletas, o percentual de gordura do cara estava baixo, coisa de tipo 8, 7, e ele não estava com a definição tão aparente. Quando é assim, é porque ele não tem a hipertrofia, a densidade muscular na região abdominal. E aí a gente tem que trabalhar junto com o treinador, os abdominais, exercícios para fortalecer todos os músculos do abdominal, mas aí foge da nossa rotina. Aí é o educador físico. Terminando a faculdade, eu vou ter autoridade e vou poder falar isso, né? Mas em relação à definição muscular, o que vai ser primordial vai ser dieta. Não tem essa. Eu gostaria só de complementá-lo. Você falou já da dieta e complementar com relação ao exercício.
Com certeza. Já que faz parte do que a gente estuda, né? Pensando na fisiologia do exercício, é a única coisa em que eu posso agregar para vocês hoje. Eu gosto muito de fisiologia. Então, nós temos ali no abdômen maior quantidade de receptores beta-adrenérgicos, receptores em que para adrenalina. Então você tem a sua glândula ali na suprarrenal, ela produz adrenalina, e na sua gordura ali visceral, você tem maior quantidade de receptores onde essa adrenalina vai atingir. Essa adrenalina ela aumenta de acordo com a intensidade com que você está no seu treino. Então, se o seu exercício for com uma intensidade elevada, se você vai fazer um exercício intervalado, uma corrida, sei lá, pula no lugar, ou vai correr na esteira, você vai ter um aumento dessa quantidade de adrenalina. Então, essa adrenalina, ela vai agir ali naquela gordura ali visceral e vai aumentar a translocação dessa gordura para o sangue. E aí os músculos podem utilizar, se você faz um treino depois prolongado, depois desse treino com intensidade alta, se você diminui a intensidade e prolonga o exercício por mais tempo, você sai um pouco da via da glicose e você acaba utilizando a gordura também como principal fonte de energia. Então toda essa gordura que foi direcionada para o músculo, você consegue utilizar ela durante o exercício. E aí você, conforme o tempo, né, você vai ter uma definição ali maior ali no abdômen. Agora, como que você vai fazer? Se você vai levantar peso, se você vai correr, isso é com o seu professor na academia, não sei como que você vai fazer. Com o seu treinador. Mas é intensidade e duração, né? É o que você precisa ter. E aí, quanto maior for a sua hipertrofia, quanto maior músculo você tiver, maior for a sua massa magra, seu músculo vai utilizar mais gordura, né? Quantidade de músculo maior, mais gordura vai ser utilizado durante o exercício. A capacidade muscular, isso, a capacidade muscular é tudo. E aí, só um parênteses, que é uma questão rápida. Ah, Nutri, eu tô emagrecendo e tal, mas tem aquela gordurinha ainda que falta. O que que é? Você falou das células beta do tecido adiposo. Existem as células da corrente sanguínea. Então, para a gente perder aquela gordurinha teimosa que falta, é continuar a dieta, continuar o exercício. Então, mas onde eu tenho mais gordura alfa? Né? Isso aí depende do fator genético da pessoa. A maioria das pessoas tem supraumbilical, né? Abaixo da cicatriz umbilical. Tem pacientes que têm na região dos flancos, então isso é muito individual. Então, para continuar isso, essa gordura teimosa é continuar o processo, continuar com a constância de treino e dieta para essa gordurinha sair. Tem algumas ainda aqui que estão saindo, estão teimosas, mas estamos no processo. E o engraçado, Alô, tirando casos específicos, quando você fala de pré-competição, em que você baixa carboidrato para o cara tentar evidenciar o músculo e ir para a competição, tirando esses casos, pensando em pessoas comuns, né, que estão ali em busca, às vezes, um sobrepeso, né, em busca da perda de gordura, as pessoas têm medo de comer carboidrato, né? Então, gostaria de deixar uma reflexão para quem está nos assistindo hoje. Se você come o carboidrato e você armazena ele para usar ele de energia no seu treino, aí a pessoa fala, mas o carboidrato não vai virar gordura? Vai. Só que essa via, ela não é tão eficiente em nós, seres humanos, né? Porque se fosse fácil o carboidrato virar gordura, não ia ter ninguém diabético. A glicemia não ia ficar alta assim, né? Então, não é tão fácil. Então, fazer dieta restritiva de carboidrato, você acaba aumentando a gordura, porque você acaba trocando alimentos e consumindo alimentos que têm uma concentração de gordura maior. E aí, se você come a gordura, você não está ingerindo a gordura direta já, não? Já não vai ser armazenada a gordura de uma vez, né? Numa dieta com aumento de gordura, uma low carb ou cetogênica, né? Então, pessoa, né? Eu acho que às vezes, não é ruim a gordura, também não é ruim o carboidrato, como o Luiz citou, aí a adequação do plano de cada um é melhor, né? E aí, Lu, pra gente fechar assim, esse tema de emagrecimento, tem uma pergunta aqui que eu acho, essa você vai adorar responder. Essa é muito boa. É possível emagrecer só fazendo dieta, sem se exercitar? Essa pergunta é muito boa. É a pergunta-chave para a gente fechar, né? Cara, é possível sim. É possível sim. Eu acredito que o mundo ideal, né, o cenário ideal, né, de intervenção nutricional é um treino e uma dieta alinhada, e um descanso alinhado, para ficar excelente.
Porém, com a dieta, né, o déficit calórico gerado por uma dieta, a gente consegue ter a redução do percentual de gordura, das medidas, mas a chance da gente ter um ganho de massa muscular, de ter uma hipertrofia muscular, é só com estímulo. Né? O estímulo do exercício, independente de qual for a modalidade. Pode ser musculação, pode ser um crossfit, pode ser uma corrida, enfim. Você consegue emagrecer só com a dieta. Porém, você não vai ganhar massa muscular, né? Tem que ter uma dieta bem alinhada, ter um nutri que vai te ajudar e calcular para você, porque corre o risco de você ter catabolismo muscular se a sua dieta não está alinhada, e aí você perde sua massa muscular. Né? Você não vai ter o desenvolvimento de densidade muscular, de hipertrofia por conta da falta de exercício. E também o processo de evolução, no meu ponto de vista, ele é um pouquinho mais lentificado. Por quê? Porque não tem o gasto calórico adicional que você desenvolve durante o exercício físico. Né? Então, quando você junta dieta e exercício, você tem um gasto calórico maior por conta do exercício físico, a sua dieta consegue ficar um pouco mais flexibilizada. Até a gente estava conversando no privado outro dia falando disso, né? Então eu brinco aqui. Eu sou um cara que sou conhecido por colocar coisas mirabolantes na dieta dos pacientes, coisas que não existiam, né? Que nunca ouviram falar, pão, doce de leite, sucrilhos, leite condensado, goiabada, tal. Mas, eu vou engordar? Não, porque vai estar dentro do seu plano alimentar. Dentro do seu protocolo, do seu cálculo, do cálculo que o nutricionista vai fazer. Então, quanto maior for o seu gasto calórico junto com o exercício, mais flexível vai ser a dieta. Mais liberdade você vai ter para se alimentar. Mas só voltando aqui a pergunta, dá sim, só a dieta, só a alimentação a gente consegue promover o emagrecimento. Só que ele é mais lento e você não tem o ganho de massa muscular não é considerado. Muito bom. Gostaria de mandar um abraço ali pro Leandro. Beleza, Leandro? Já tinha te visto aí sentar na live. Obrigado por ficar até agora, quase no final. Um abração. Abraço, Leandro. Importantíssimo aí a presença do nutricionista, ainda mais ele que pratica exercício, jiu-jitsu, né? Importante. Jiu-jitsu. Esse é um caso que precisa hidratar bastante. No treino de jiu-jitsu tem lutadores que perdem 3 quilos de água no treino, né? Dependendo da temporada. E aí, temporada. aproveitando aí, fazendo um complemento, eu vou até reverter essa pergunta para quem fez também, né? É possível emagrecer só com exercício, sem dieta? Não dá, entendeu? Porque assim, uma vez o professor fez um questionamento em aula, durante a aula na faculdade, né? E ele me fez eu raciocinar. Você perde gordura fazendo exercício? Perde, porque quando você faz o exercício físico, no momento da execução dos movimentos musculares, você usa a gordura como fonte de energia. Agora, isso não quer dizer que você vai perder circunferência, que você vai perder medida. Porque se você comer um cavalo, se você comer uma pizza por dia, você vai engordar, não vai ter diferença nenhuma, não vai ter resultado nenhum. Então, o que reduz medida corporal, o que reduz circunferência abdominal, o que vai melhorar o seu músculo, tonificar as suas artérias e melhorar a sua massa magra, é a dieta, né? Independente do tipo de exercício que você vai fazer. Se você não tiver uma dieta, você não reduz medida. Então, se um dia o professor Edgar ver que a gente está aqui presente nessa live, com certeza você queima gordura durante o exercício. Isso é óbvio. Agora, se você vai reduzir medida ou não, aí já é outro problema. Mas, Thiago, aí chega em você o cara da academia e fala, mas, Thiago, eu emagreci tantos quilos só fazendo musculação. Mas, Luiz, eu emagreci tantos quilos só treinando. Cara, não, é um pensamento. Normalmente a pessoa, ela tá sedentária, tá lixando, não treina, tá comendo besteira, perdão o termo lixar, tá comendo errado. Ele entra pra academia, a mentalidade dele já muda. Então ele já tem esse pensamento, poxa, eu entrei pra academia, não vou comer essa besteira aqui porque eu vou comer tudo que eu gastei no exercício. Então eu já tenho essa mudança de pensamento. Por isso que as pessoas, elas emagrecem, algumas pessoas emagrecem só treinando, porque elas já têm essa mudança de pensamento. Então vale intrinsecamente isso, né? Uhum. E o legal, Lu, é assim, a gente gosta muito de trabalhar o comportamento alimentar. E não tem alimento vilão.
você comer uma pizza, não é. Às vezes o cara segue o plano alimentar de segunda a sexta-feira 100%, fez exercício todos os dias, dormiu bem, aí numa única refeição no sábado, só à noite, ele quer comer 2 pedaços de pizza. Eu não vejo problema nenhum. Mas se a pessoa é sedentária e não quer fazer exercício, aí já fica difícil calcular os alimentos em que ela precisa consumir de acordo com a energia que ela precisa durante o dia, né? E aí não fica flexibilizado o plano, não dá para deixar a pessoa comer assim, os alimentos tão diferentes. E aí quando a pessoa se exercita e tem um aumento do gasto energético, aí você consegue ter um plano alimentar talvez mais flexível para a pessoa poder seguir, né? Porque não é a pizza que você comeu que fez você engordar. Às vezes a pessoa comeu um pedaço de pizza no sábado, não foi ele, o vilão. Às vezes eu vejo vários profissionais. Aí o cara toma uma cerveja no sábado, uma garrafa de cerveja. Ah, mas você tem que tirar essa cerveja, senão você não vai emagrecer. Meu, também não é assim, né, que as coisas funcionam. Tiagão, eu incluo bebida alcoólica na dieta do meu paciente. Se ele é muito melhor calculado do que fora, né? Com certeza. Ô, Lu, para a gente finalizar, é a última pergunta que tem aqui. E aí, acho que não teve mais tema no chat, as únicas duas que teve a gente conseguiu responder. Galera, essa é a hora, hein? Se quiser a dúvida, quem que tiver manda alguma agora dúvida. Aí. Chá verde emagrece? Cara, o chá verde isoladamente não emagrece, cara. Se você tomar muito chá verde e tiver uma alimentação horrível, não vai fazer nada. Agora, se você tem uma dieta alinhada com déficit calórico, um treino bom, o chá verde ele tem um estimulante, né? Ele ajuda também nessa quebra também das células beta-adrenérgicas, porque ele tem um estimulante, né? Você melhor do que eu consegue explicar isso pra galera. Mas agora, ele isoladamente, ele não vai fazer nem cócega no resultado. Uhum. Né? O chá verde eu utilizo mais com o intuito de estimulante mesmo, às vezes pré-treino para algum paciente. E o chá verde ele é mais tolerável do que a cafeína em relação a treinos à noite, insônia. Então, normalmente, para os pacientes que treinam à noite têm uma indisposição, eu prescrevo chá verde. Pacientes que tendem a ter uma retenção de líquido muito grande, eu prescrevo chá verde, alguns pacientes hipertensos. Mas, novamente, cada caso é um caso, né? Desculpa te interromper, Tiagão. Falando. Você ia falar alguma coisa? Não, queria só... Pode falar, desculpa te interromper. Não, essa questão do chá verde é como você falou, na verdade, eu acho que a única substância em que existe para ser ministrada, em que você tenha um efeito lipolítico e hipertrófico, além da dieta, é anabolizante. Independente do que você consumir, da dieta que você tiver, se você aplicar anabolizante e não fizer exercício nenhum, você tem um aumento ainda de massa magra e vai ter um efeito na redução de gordura. Em algum lugar você acaba perdendo. Agora, qualquer outra substância, como o Luiz colocou muito bem, você precisa comer menos energia, né, vinda dos alimentos do que você gasta durante o seu dia, para você ter um resultado assim expressivo. Então, falando do chá verde em si, se você for suplementar o chá verde, você acaba tendo lá 800 miligramas, assim, para ter um efeito que o estudo mostra, o que o Luiz falou. O chá verde, ele aumenta a adrenalina. Então, a adrenalina, quando aumenta, ela aumenta a sua pressão arterial, aumenta a vascularização no músculo, o músculo recebe mais sangue ali, recebe mais nutrientes que vêm transportados pelo sangue, glicose, hormônios, gordura, né? Para que ele consiga trabalhar. E aí, dessa forma, a adrenalina age no tecido adiposo e libera a gordura no sangue para o músculo utilizar no exercício. Só que assim, para você consumir o chá em líquido, para você conseguir ter uma quantidade, para ter algum benefício, você teria que tomar tipo 4 litros de chá por dia. E eu não sei se alguém que consegue, eu não consigo tomar 4 litros de chá verde, sem contar que é horrível o sabor do chá verde. Ele tem inúmeros benefícios na prática clínica, mas no esporte, assim, tem muitos outros suplementos que acabam entrando no lugar. Cafeína é melhor. Pode ser utilizado? Pode, né? Vai ter algum benefício para quem faz dieta e já treina?
pode ter algum benefício em algum caso. Mas se a pessoa não se exercita, se ela só faz dieta e vai tomar o chá verde, dificilmente o chá verde vai te ajudar a reduzir a gordura. Porque quando você compara um plano alimentar com déficit calórico e em pessoa que suplementa chá verde e aquela que não suplementa, não tem diferença depois de 4 ou 6 semanas, né, no emagrecimento. E a dieta com déficit calórico, ela tem um resultado muito melhor do que o chá verde. Se você der o chá verde e a pessoa não fizer dieta, e aí ela come, não recebe orientação, na verdade, né? A gente não sabe como ela vai conduzir a alimentação dela. E a outra pessoa faz déficit calórico, o resultado do chá verde ele é muito menor quando você compara com o outro público. Então é por isso que, para essa questão, enfim, de redução de medida, né? Você não vai encontrar assim, um resultado muito grande com o chá verde, mas pode ser utilizado, né? Não tem um efeito colateral também que tem, né? Então, acho que é isso. Só aqui, mandar um abraço aqui pro Dan, perdão. Dan, abraço, querido. Esse aqui é um atleta, amigo meu, que o cara tá escondendo ouro, potencial genético absurdo. E aqui a pergunta do Leandro, aquele seu amigo, ele falou, tem 1,68 e 75 quilos, estou muito ruim? Tá, Leandro, sabe por quê? Porque você não passou no nutricionista para avaliar isso. Assim, nutricionista. Não dá para saber, 75 quilos é massa magra ou gordura, água? Um pouquinho a mais de gordura ou é água, né? Então, o peso na balança, quando você sobe em cima da balança, pessoal, você está medindo lá o peso da água que você tem no seu corpo, o peso dos ossos, o peso dos seus órgãos, que são as vísceras, aí a massa magra. Então, tudo, o tecido adiposo, a gordura, tudo isso está sendo calculado ali dentro naquele peso que você está vendo. Então, se eu pego uma pessoa que tem 100 quilos e ele está com obesidade grau 1, ele vai lá, sobe na balança, vai ter um peso. Mas eu posso pegar um fisiculturista cheio de músculo e subir na balança, o cara tem 100 quilos. Então, não, eu sou pelo peso em si, não dá para saber, né? Não dá para saber se é ruim ou não. Aí só fazendo a avaliação mesmo para poder ver. Porque o IMC, que é o que as pessoas mais usam, ele é uma ferramenta muito válida quando a gente usa ele num coletivo. Se eu for numa escola avaliar todos os alunos, eu não vou ter como fazer a avaliação antropométrica de cada aluno, eu vou levar muito tempo. Então, eu faço o IMC e eu vou ter um diagnóstico padrão. Se a pessoa está num peso ideal, se ela está num peso aumentado, né? A gente acaba tendo. Agora, quando a gente vai avaliar um paciente isoladamente, o cara vai no consultório lá do Luiz, e o Luiz vai fazer a avaliação dele, o IMC já não funciona. Porque se eu for pesar um fisiculturista de 100 quilos, vai dar para mim que ele é obeso. E ele não tá cheio de músculo. Eu tenho 1,82, eu tô com 93 quilos. Pelo IMC, acho que eu sou sobrepeso ou obesidade. Agora de cabeça não lembro. Cara, eu tô sobrepeso pra você? Não. Tem que avaliar como um todo. Exatamente. O Dan aqui comentou, um abraço, irmão. Se precisar de ajuda na preparação, me dá um toque. Ele é baixinho, ele é menor que eu, só que ele tem acho que uns 12, 13 quilos acima da altura dele, e o cara, músculo. Então, isso aí é muito relativo. Falando assim, em números, não vale a pena. Tem que olhar no espelho, é importante. E pra gente finalizar, falando de balança, né? O pessoal tem que tomar cuidado, assim, quando vai se pesar na balança para não se frustrar, porque, assim, como o peso na balança não reflete a nossa quantidade de gordura que a gente tem no momento, né? Se você fizer uma refeição rica em carboidratos, nem que for a 4 ou 5 horas antes de você se pesar, você pode subir de 1 a 2 quilos na sua balança e você só aumentou a sua reserva de glicogênio. Só aumentou a sua reserva de glicose só, né? Se beber muita água no momento. Às vezes a pessoa ela faz uma alimentação mais rica em carboidrato à noite, e aí o carboidrato, como ele retém água às vezes nas vísceras, ali nos órgãos, ela vai acordar com o abdômen um pouco mais avantajado, mas não quer dizer que aquilo é gordura, só reteve líquido um pouquinho. No decorrer do dia, acaba voltando ao normal. Então as pessoas têm que tomar cuidado, para não se frustrar aí quando subir na balança, né? Às vezes não está refletindo ali a gordura. Com certeza. Aí, ó, o Dan tem 1,71, 94 quilos. Se o cara, meu Deus, 94 quilos, esse cara tá gordão. Se eu não conhecesse, se eu olhasse só essa informação, eu já ia falar que ele tá com obesidade grau 1, mas olhando, fazendo avaliação, pode ser que seja diferente.
Com Bom, certeza. acho que não teve mais nenhuma pergunta aqui, né? Acho que a gente conseguiu responder todas. Aham. Isso, Leandro, vai pro Nutri. Passa com o Thiago, qualquer coisa passa comigo ou passa com algum Nutri que você confia, um cara qualificado para te auxiliar nisso, para aumentar seu rendimento no giro. Tiagão, quero te agradecer por tudo aí, agradecer ao pessoal que ficou, a gente estendeu um pouco o horário, queria agradecer aí. Se vocês gostaram, galera, da live, avisem a gente, passem um feedback pra gente no direct, a gente vai fazer umas enquetes depois para ver se vocês gostaram. Que o intuito é que a gente, a cada período, continuar fazendo essa live, pregando a nutrição equilibrada, né, e a performance. E, ô Rita, precisa de um Nutri também, me dá um toque. E, vamos estar à disposição. Eu estou à disposição no meu Instagram. Dúvidas sobre consulta, me chamem no direct. O Thiago, dúvidas sobre consulta, chama ele no direct. Esse cara aqui é fera. Eu tenho confiança. Se eu precisasse de um Nutri hoje, eu iria passar pro Thiago. O cara é fantástico, galera. Obrigado. E, cara, só agradecer e até a próxima. Quer falar alguma coisa, Thiagão? Não, é isso mesmo. Valeu, Luiz. Foi muito divertido fazer a live com você. Ótimo, Primeira vez que a gente se encontra hein? assim no ao vivo. Se deixar, a gente vai falando aqui, o pessoal vai ficando até com raiva da gente, né? Enfim, valeu, pessoal, pela presença aí. Eu e o Luiz, a gente vai marcar outras lives para fazer com outros temas. Tem vários temas bombando aí. Espero que vocês possam acompanhar a gente nessa trajetória de lives que a gente vai começar. O intuito é ajudar vocês, trazer informações de qualidade para vocês. Valeu? Então, obrigado e bom final de semana para todos. Se cuidem da saúde de vocês, que é muito importante. Abraço, valeu, gente. Bom final de semana. Abração, até mais. Tchau. Falou.